Hoje eu acho que a gente vai até às 11, né? Mas é uma boa causa, né, gente? Mas é sempre até às 11, não é? Então está tudo dentro do script. Antes de nós participarmos da ceia, e o pessoal que foi recebido, vocês vão participar da ceia hoje já pela primeira vez, os que fizeram, né, profissão de fé, o batismo, glória a Deus, né, principalmente os que foram batizados, né. Gente, eu quero continuar a mensagem de semana passada, lá no profeta Ageu. Nós paramos ali, né? Hoje vamos falar sobre o significado para nós de priorizar o tempo. Pode pôr o próximo, por favor? O número 1 ali. E quando nós finalizamos a mensagem domingo passado, e eu avisei que ia continuar, né? Nós entendemos que nos tornamos infiéis a Deus quando priorizamos a nós mesmos, né? Então você vê, quando recebemos irmãos e irmãs queridos para fazerem parte da igreja, é muito importante nós pensarmos como que é a nossa fidelidade com o nosso Deus, né? Precisamos ser firmes, ser fortes, ser fiéis a Ele, né? Mas a vida é tão difícil, e às vezes, dependendo do momento que você vive, a vida é tão empolgante, que nós muitas vezes priorizamos a nós mesmos e não ao Senhor. E nesse sentido, nos tornamos infiéis a Deus quando priorizamos a nós mesmos. A casa do Senhor precisa ser edificada como prioridade. E lá no verso 2 do profeta Ageu, que é um profeta menor, abra sua Bíblia ali, nós vemos que a primeira profecia de Ageu, ela começa assim: este povo diz. O que parece que o povo estava descontente com a liderança da nação, né? E por estar tão descontente, esse povo, ele não estava mais obedecendo à direção da liderança. E os líderes se sentiram sem ter como fazer. Os líderes eram Zorobabel, o governador, e Josué, o sacerdote. E a profecia é dirigida para Zorobabel e Josué, mas todo o povo ouve. E a profecia começa com: este povo diz. E parece então que esses líderes se sentem sem força para liderar. E Deus chama a atenção dos líderes, pois eles estão errados ao ouvir a voz do povo. Ao contrário do que a gente diz aqui no Brasil, que a voz do povo é a voz de Deus, a palavra de Deus nos ensina que a voz do povo quase nunca, ou talvez até nunca, é a voz de Deus. É importante nós aprendermos isso. A voz do povo não é a voz de Deus, a não ser que Deus, Ele seja prioridade na vida desse povo, o que não estava acontecendo aqui. Às vezes há uma voz que fala ao nosso ouvido, à nossa cabeça, alguns pensamentos que vêm assim, né? Não, você tem que priorizar a sua vida, você tem que viver, você tem que ser feliz. Agora, presta atenção nesse pensamento que eu falei para você, que muitas vezes veio à minha mente. Você tem que ser feliz, por isso você não pode servir a Deus. Tem nexo? Tem sentido? Porque se nós somos de Deus, onde está a nossa alegria? A alegria do Senhor é a nossa força, nossa alegria está em Cristo, Jesus é o motivo de sermos alegres. Aí nós temos um pensamento que me leva a entender assim que eu tenho que estar menos numa igreja, eu tenho que ser mais feliz,
como se fosse impossível ser feliz e ser de Deus. Olha que erro grande, né? E o povo estava vivendo nesse erro. E muitas vezes nós vivemos neste erro, e eu vou falar muito disso hoje. A voz do povo não é a voz de Deus. Vamos ler Ageu capítulo 1, versos 12 a 14, que é o nosso texto base, que diz assim: mas deixarei, agora sim. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o supremo sacerdote, e todo o remanescente do povo, atenderam a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Gente, olha aqui dois termos importantes. Lá no início do verso 12, na metade do verso 12, né, todo o povo, né, eles atenderam. Zorobabel, Josué e todo o povo atenderam. Esse é o primeiro verbo importante desse versículo. O segundo é: todo o povo temeu diante do Senhor. O que significam esses dois verbos, gente? Atender é igual a obedecer. Obedecer. Eles ouviram aquela primeira profecia e eles chegaram à conclusão que eles estavam errados, que Deus levantou Ageu para que eles pudessem consertar o seu caminho, e eles decidiram no seu coração obedecer, parar de cuidar da própria vida, da própria casa como prioridade, para cuidar como prioridade do templo do Senhor. Eles obedeceram. De que forma eles obedeceram? Está ali no outro verbo, né? Temeu, o povo temeu. Temer aqui, gente, tem a ver com uma atitude de reverência, como um filho tem para com seu pai. Porque tem gente que obedece assim, né? Tá bom, vou fazer então. Fica falando, né? Não preciso mais falar, eu vou fazer. Sabe, com aquela raiva, aquele ódio? Não é o caso aqui. Eles estão obedecendo com uma reverência como de um filho. Tem reverência diante do seu pai, diante da sua mãe. Né? Quando um pai pede, a mãe pede, aquele filho que teme, que tem essa reverência, ele vai, até mesmo porque ele está mostrando o seu amor para com o seu pai, para com a sua mãe. Porque o seu pai, a sua mãe estão tendo um cuidado com ele. Ou o seu cuidador está tendo um cuidado com ele. Está cuidando dele, né? Cuida da vida, dá o sustento da vida. Então a melhor resposta que eu posso dar é obedecer de uma forma reverente, como um filho faz com seu pai. Você obedece assim ao Senhor? Porque é assim que nós demonstramos o nosso amor a Deus. Quando nós o obedecemos com esse santo temor. Amém, gente? E é isso que estava agora na atitude do povo. E eu queria falar com vocês sobre essa atitude e como isso pode nos ajudar a priorizar o templo de Deus na nossa vida. Aliás, precisamos saber o que para nós hoje, aqui em 2023, significa priorizar o templo. Pode colocar o segundo, por favor. Né? O significado para nós. E eu estava estudando a palavra de Deus, história da igreja no Brasil, né? E eu me deparei com uma realidade. E a realidade é que tem uma mentalidade deste mundo mal que entrou no meio da igreja. E que nós precisamos rechaçar esse tipo de mentalidade de uma vez por todas da Igreja de Cristo, em nome de Jesus. E essa mentalidade é a mentalidade da terceirização. Essa mentalidade me diz o seguinte: olha, eu não tenho interesse de servir, não quero assim muito
me aproximar do pessoal. Então vou fazer o seguinte, eu vou pagar o dízimo, eu vou pagar um bônus que o pessoal chama de oferta, eu vou pagar a oferta, mas daí o pastor entra com trabalho. Já viram isso, gente? Acontece muito, né? Aí o pastor então trabalha, para o pastor não ficar tão sozinho, o que nós vamos fazer? Nós vamos eleger uns irmãos para ser presbítero, diácono, e aí esses irmãos, medida do possível, ajudam o pastor, eu já estou pagando e está bom demais. Essa mentalidade está sendo desenvolvida na igreja desde a década de 70, final dos anos 70, início dos anos 80. É interessante como isso adentrou, não só na IPI, mas em várias igrejas evangélicas, em várias igrejas do cristianismo pelo mundo. Eu pago, mas é o sacerdote, é o pastor, é esse que faz. Eu não preciso fazer nada. Vamos ter uma assembleia por ano e lá eu vou cobrar como está sendo investido o meu dinheiro. Olha como é confuso. Tem horas que eu falo que é pagamento, tem horas que eu falo que é investimento, afinal, nós precisamos definir essas coisas. E eu preciso então mostrar para você que dízimo não é pagamento. Amém, gente? Dízimo não é uma coisa que você paga. Dízimo é uma devolução amorosa. É uma devolução que envolve gratidão e envolve fé. Dízimo vem de 10% de tudo que eu ganho, recebo, eu devolver a Deus. Mas isso é difícil entrar na nossa lógica hoje. Mas deixa eu te contar uma experiência minha. Quando eu comecei lá com meus 14 anos a trabalhar, naquele tempo podia, né? Então meu pai sentou comigo e falou assim: filho, você está sendo dizimista aí com o seu primeiro salário? Estou, pai, estou sendo dizimista. Ah, tá. Filho, tem mais uma coisa que eu quero que você faça. Porque você está lá em casa, você não tem gasto com água, com luz, com nada, nem com roupa, o pai ainda está te ajudando com roupa. Aos poucos você vai começar a ter mais estrutura e vai começar a comprar suas coisas. Mas, olha só, a tua mãe, ela lava, passa a tua roupa, ela faz comida para nós, limpa a casa, cuida de tudo, ela abriu mão de trabalhar lá fora. Aquele tempo era muito mais comum do que hoje, não é isso, gente? Não estou falando que as mulheres têm que ser assim não, tá? Eu estou falando que era um ato, um momento histórico lá, né? Então, sua mãe faz isso e você dê um dinheirinho para sua mãe para mostrar sua gratidão. Ela abriu mão de ganhar o próprio dinheiro por amor a nós. E meus irmãos, dízimo é exatamente essa mentalidade. O que Deus tem feito na sua vida? Olha só, Deus tem te abençoado. Você acordou bem hoje? Você está aqui, você pôde vir hoje, você acha que isso é uma bênção ou não é uma bênção? Semana que passou, você pôde trabalhar? Você tem um trabalho? Olha que bênção. Você estudou, você é bom no que faz? Que bênção. Bênção porque você tem saúde. Se você não tivesse saúde, você não tinha trabalho. Deus te abriu portas para você ter o seu próprio negócio, ter o seu emprego. Não sei, seja como for, você conseguiu trabalhar essa semana, não é uma bênção, né? Não é Deus quem está proporcionando essa bênção para a sua vida? É ou não é, meus irmãos? Quantos livramentos? Quantas vezes você chegou assim na igreja, irmãos, orem por mim porque eu estou passando por isso, aquilo. E Deus ouve as nossas orações, não ouve? Então, dízimo é uma devolução de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Se você for dizimista, e eu acho que você tem que ser, porque eu também sou, tem que ser por gratidão. Olha o quanto Deus tem feito em nossas vidas. Você não vai ficar mais pobre, ou você não vai passar mais apuros,
se você for dizimista por gratidão a Deus. Aliás, esse é o segundo ponto dessa parte, né, dos dízimos. Dízimo é algo de fé. Na minha fé, na sua fé, na nossa fé, nós não somos sustentados pelo dinheiro que nós ganhamos. Nós somos sustentados por Deus. Salmo 23:1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E se eu não tiver determinada coisa, e se eu não tiver dinheiro? Não sentirei falta de coisa alguma. Deus nos sustenta, Deus nos guarda. Quantas vezes você, sem ter dinheiro, você testemunhou que Deus abençoou, que você conseguiu pagar uma conta atrasada, que você conseguiu comprar a mistura do dia. É ou não é, meus irmãos? Como Deus cuida de nós. O nosso sustento não vem do dinheiro. A minha fé, a minha confiança não está no dinheiro, mas no Deus que me sustenta, que provê tudo para mim e cuida de mim dia após dia. Louvado seja o seu nome. É por isso que nós somos dizimistas. E oferta, o que é oferta, gente? Oferta também não é pagamento. Oferta é investimento. Quando você tem uma relação com bolsa de valores, pelo menos com poupança, você faz esses investimentos porque você confia que vai trazer resultados bons para você, não é isso? Não é verdade? Você só vai investir em empresas que você garante que são boas. Da mesma forma, você só vai investir no reino de Deus, você só vai investir no Evangelho de Cristo, se você entender que vale a pena, que o Evangelho, que o reino, eles fazem diferença no mundo em que nós vivemos. Aí você vai começar a investir. Você vai ser alguém que vai ofertar com alegria. Você é alguém que vai ofertar com alegria, porque você sabe que vai ter um retorno àquela oferta. Por exemplo, eu estou fascinado aqui por vocês, porque todos, né, abraçaram a causa da nossa conferência, todos estão ofertando. Por quê? Porque nós acreditamos nesse projeto, que a conferência vai ser uma bênção para todos nós. Amém, meus irmãos? Então, você não paga dízimos. Oferta não é bônus de dízimo. Nós investimos porque nós somos gratos e acreditamos. Mas, gente, olha só, mesmo você sendo dizimista e ofertante fiel, isso não nos exime de servir a Deus personalissimamente. Aqui eu estou emprestando do direito um termo. Quando você faz contrato com alguém e é um contrato pessoal, você pode subestabelecer, você pode pedir para outra pessoa fazer aquilo que você foi contratado a fazer. Mas quando é uma cláusula personalíssima, só você pode fazer. E quando Deus nos chama, somente Deus, somente você pode fazer aquilo que Deus está chamando você para fazer. Você não pode delegar a ninguém. Deus quer que você faça. Amém, meus irmãos? E por fim, priorizar o templo de Deus significa, ao invés de reclamar, você ser a resposta de Deus para os nossos problemas, para as nossas carências. Porque, meus irmãos, é tão fácil reclamar, é tão fácil apontar as nossas carências. Nós somos uma igreja simples e tem que continuar simples a igreja. Mas nós temos muita carência por causa disso. É fácil você ver as carências da igreja, basta você ter uma visão crítica. Você vai ver que temos problemas, carências, que não somos perfeitos, mas somos todos amados por Cristo. E nós oramos. Toda sexta-feira nós temos relógio de oração, não temos, gente? Nós oramos pela igreja. E quando Deus ouve as nossas orações, sabe qual é a resposta que Deus tem dado às nossas orações? Pasmem. Você, Maria Carolina, Ingrid, Marquinho,
Contine, Mateus, Iago, Vinícius, Vanessa, Marlene, cada um de vocês é a resposta que Deus tem dado a tudo aquilo que nós precisamos na igreja. Você é essa resposta. Você que está há 10, 20, 30 anos aqui nessa igreja, você continua sendo resposta de Deus a essa igreja. Vocês, meus irmãos, que foram recebidos hoje, vocês são respostas de Deus às orações dessa igreja. Amém? É importante a gente entender isso. No verso 13 nós vamos ler algo que vai mexer com todos lá no tempo de Ageu e precisa mexer conosco hoje. Deus está dando uma segunda profecia e Ageu afirma que Deus está dizendo o seguinte: eu estou com vocês. Assim como Jesus falou, né? Eis que estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Jesus está reverberando essa voz profética de Ageu: eu estou com vocês. E quando Deus disse isso por meio de Ageu, olha o verso 14 ali, o que aconteceu? O Senhor despertou. E despertar significa colocar em movimento, gente. Colocar em movimento. O Senhor colocou aquele povo em movimento para priorizar o seu tempo, para priorizar aquilo que era de interesse de Deus. E eles criam que fazendo isso, Deus ia abençoar toda a casa que cada um deles estava construindo. Deus ia abençoar todo o trabalho das suas mãos. E é de fato isso que eles estavam acreditando. Então Deus os colocou em movimento, porque disse: eu sou com vocês, não só para construir o meu templo, mas para construir a vida de vocês. Priorizem o meu templo e eu vou cuidar de vocês. A casa de vocês será abençoada, o trabalho de vocês será abençoado. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, nós precisamos deixar Deus nos despertar hoje. Hoje. Você tem que parar de terceirizar aquilo que Deus chama você fazer. E você tem que ser essa mão viva de Deus aqui no nosso meio. Você tem que ser alguém que serve a Cristo como eu sirvo. Eu sou pastor. Eu sirvo a Deus personalissimamente como pastor. Meu trabalho é pregar, é orar, é liderar. Eu sou chamado para isso. Eu não sou chamado para diaconia, eu não sou chamado para estar à frente do grupo de louvor, eu não sou chamado para outros ministérios da igreja, eu sou chamado para ser pastor. E Deus não me chama para os outros ministérios, porque Deus está chamando a cada um de nós. Cada um em uma área, em um setor, e você precisa abrir os seus ouvidos, abrir os seus olhos, para entender que Deus te chama. Por isso, meu irmão, minha irmã, coloque a vida em ordem. Às vezes Deus chama e você não pode servir porque a vida não está em ordem. Você prioriza as tuas casas, os teus trabalhos, mas você não prioriza o reino de Deus. Não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que o priorizemos. Jesus disse lá em Mateus, né? Busquem em primeiro lugar o quê? O quê? O reino de Deus. Eu pensei que era o que comer, o que beber, o que vestir, não é não? Porque às vezes, o que nós colocamos em prática é isso: busca em primeiro lugar o que comer, o que beber, o que vestir, onde morar. E Deus vai acrescentar o seu reino, não é não? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, meus irmãos? Então, o Senhor despertou, o Senhor colocou em movimento. E você
é a resposta de Deus para a igreja. Deus quer que você esteja em movimento hoje para servir a Deus. Não se esconda, não enterre o teu talento, não fuja. Você não tem que ser perfeito. Eu não sou perfeito e estou pregando aqui, gente. Sabe quantas vezes por mês eu tenho que pedir perdão a Deus por causa dos meus pecados? Cada dia é uma oração, pelo menos pedindo perdão. Todo dia. Porque eu sou imperfeito. Pergunta para minha esposa, para minha filha. Família a gente não se esconde não. Família sabe como a gente é. Eu não sou perfeito. E Deus me usa. Eu fico imaginando, você tem muito mais qualidades do que eu. O quanto Deus não poderia fazer por meio da sua vida. Basta você crer, se entregar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui. Eu não sei como eu vou começar, eu não sei como eu vou fazer, mas eu sei de uma coisa: eu vou priorizar o Senhor na minha vida. E é isso que nós precisamos. O mais, Ele cuidará. Deus não tem cuidado de você até hoje? Você acha que Deus seria tão mal assim ao ponto de você priorizar o reino dEle e Ele se esquecer de você e não cuidar de você e deixar você no prejuízo? Você pensa tão mal assim de Deus? É sério? Deus é fiel. Nós é que muitas vezes somos infiéis, né? Nos tornamos infiéis a Deus quando priorizamos a nós mesmos. Hoje, Deus está despertando a cada um de nós e a todos nós para servirmos no seu reino. E eu espero, meu irmão, minha irmã, para o teu bem, que você assuma isso. Que você deixe Jesus transformar a sua vida. Que você receba Jesus como esses irmãos hoje aqui receberam. E diga: Jesus, o Senhor, agora vai ser o Senhor da minha vida. Eu quero uma vida com sentido. Eu quero uma vida que vale a pena ser vivida. Mas enquanto você prioriza você mesmo, a sua vida vai perdendo sentido e valor a cada minuto. Mas quando pensamos, quando agimos em prol, servimos em prol de algo maior que nós, encontramos sentido. Assim como nós estamos preparando uma conferência para janeiro, nós temos que ter uma vida de tal forma que todos nós juntos preparemos a volta de Jesus. Porque Ele vai voltar. E todo aquele que entregou sua vida a Ele e viveu para Ele, estará com Ele para sempre em vida eterna. Amém, meus irmãos? Se você quer colocar sua vida diante de Deus, nesse momento, eu peço que você se levante, porque nós vamos orar. E se você se levantar, eu quero convidar você a, em pé, baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e colocar a sua vida diante do Senhor. Deus vai ouvir a sua oração. Coloca para Deus assim, como que está a sua vida hoje. Se você está distante dEle, se você está próximo dEle, se você já o serve, se você precisa servir, o que precisa mudar, porque Ele sabe todas as coisas. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos, desperta-nos, Senhor. Desperta-nos, ó Pai. Tira-nos do marasmo. Não permita, ó Pai, que nós tenhamos olhos para ver
as deficiências, as carências da tua igreja, mas não tenhamos mãos para ajudá-la. Pai, coloca em nós um novo coração, desperta-nos, coloca-nos em movimento, Senhor, porque o Senhor deseja fazer uma obra grandiosa nas nossas vidas, não com grandes coisas como o mundo às vezes coloca para nós, mas grandes coisas para a minha vida, que transformam o meu lar, que derramam o teu amor, a tua graça. É isso que nós pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, Deus os abençoe. Quero chamar os presbíteros aqui, a equipe de louvor.